Olá, meus amigos, meu nome é Marco Aurélio, eu sou advogado criminalista, sou professor de Direito, mestre e doutor em Direito e há muitos anos eu estudo a tradição anglo-americana da justiça criminal. Eu queria falar agora com vocês sobre um tema que tem sido ventilado nos meios de comunicação. Segundo a mídia, o nosso ministro da Justiça tem a intenção de institucionalizar o plea bargain da tradição jurídica estadunidense ao nosso sistema jurídico. Alguns juristas, alguns autores já estão se manifestando no sentido da incompatibilidade desse instituto ao sistema jurídico brasileiro. Afirmam que violaria a cláusula de reserva jurisdicional. Bom, mas não é esse o problema. Não é esse o centro do problema e da incompatibilidade do plea bargain à nossa tradição jurídica. Eu estudo esse tema há bastante tempo. E o que é o plea bargain? O plea bargain é uma negociação que se faz entre a acusação e o réu. Isso só é possível em razão do devido processo legal norte-americano ser um direito das pessoas acusadas. É um direito subjetivo e disponível ao cidadão que está sendo acusado da prática de um crime. O processo, nessa tradição, ele pertence ao cidadão, ele não pertence ao Estado. Não é o Estado que tem o direito de instaurar um processo judicial contra o cidadão. Não. É o cidadão que reclama o processo como meio de defesa. É mais ou menos assim: olha, você quer me acusar? Eu não sou culpado disso. Então eu quero o processo para me defender, eu quero o processo. E no processo, o que a acusação vai fazer? A acusação vai se submeter a todas as regras processuais, vai se submeter a toda a regra de exclusão de prova. E tem que condenar, ou para conseguir a condenação, ela tem que obter um padrão de verossimilhança, além de uma dúvida razoável. Primeira coisa que a gente tem que entender na tradição anglo-americana: o processo é um direito das pessoas acusadas. A expressão due process of law, que muitas vezes é colocada no sistema jurídico como equivalente ao devido processo legal, ela é muito diferente. A expressão due process of law significa que o Estado lhe deve o processo. É uma obrigação do Estado lhe dar o processo. E aqui a expressão due process of law, ou devido processo legal, esse sentido de devido quer dizer de acordo com as regras. O que há para ser negociado? Temos que lembrar que o acusado ele tem o direito subjetivo ao devido processo legal. É isso que ele renuncia numa negociação com a acusação. Ele tem o que barganhar, ele tem o que negociar o seu direito ao devido processo legal. Ele renuncia ao direito do devido processo legal para aceitar uma proposta de uma acusação melhor para ele. O que se negocia é a verdade no processo. Não se negocia a pena, como muitos autores acham que é o que está em negociação. É lógico que, ao negociar a verdade, isso vai impactar necessariamente na pena, mas não é esse o ponto central da negociação do plea bargain. O que se negocia é a verdade, o que se negocia é a culpa. Então, por exemplo, um sujeito pegou uma arma e descarregou contra uma outra pessoa. Só acertou um tiro que produziu um ferimento. Nessa situação, a acusação pode acusar aquele indivíduo de tentativa de homicídio. Mas ela pode fazer uma proposta diferente. Ela fala: olha, se você renunciar ao seu direito ao devido processo legal, eu lhe acuso por lesão corporal. Você concorda? Aí ele diz: ah, sim, eu concordo. Bom, então marque-se uma audiência. Nessa audiência o juiz vai falar o estado de Nova York, o estado de Kansas, o estado do Texas, contra determinada pessoa, contra fulano. Você está sendo acusado de lesão corporal. Como é que você se declara? Me declaro culpado. Ah, então a pena é tal. A pena é mais branda do que a tentativa de homicídio.
Então, para que haja negociação, as pessoas envolvidas têm que ter capacidade de barganhar. Ela tem alguma coisa para negociar. E o que se negocia na tradição anglo-americana é a acusação formal e o devido processo legal. É importante a gente ter em mente que na tradição jurídica americana, isso só é possível porque não existe a busca da verdade real. A verdade ela é construída, a verdade é consensualizada. Não existe essa de uma verdade que seja uma verdade única, absoluta. Não. A verdade é aquilo que as pessoas concordam que é verdade. Essa é a tradição jurídica anglo-americana. Só por isso a gente já começa a ver a incompatibilidade dessa proposta com o nosso sistema jurídico. O Brasil ele está sempre importando institutos de outros sistemas jurídicos. É lógico que importa somente o instituto, não importa a tradição. Só que quando ele chega aqui, ele se transforma, ele se adapta. E o que a gente tem percebido é que essa atualização é sempre inquisitorial. Essa ideia de negociação da pena, que me parece que é a proposta, né, equivocadamente chamada de plea bargain, ela na verdade se assemelha às práticas dos processos inquisitoriais, no qual, uma vez que o sujeito confessava o crime, ele ia para o garrote antes da fogueira. Ou seja, ele seria estrangulado, morreria por estrangulamento e não queimado na fogueira, no qual o sofrimento era maior. Mais tarde, eu posso explicar melhor alguns aspectos da tradição anglo-americana e as suas importações feitas pelos nossos legisladores e juristas brasileiros. Um abraço, espero ter esclarecido e assim que puder, meus amigos, assinem o canal.